Boa noite. Programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira, ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil, para o mundo. Hoje, recebendo o professor Gilson Freitas, ele que é palestrante, assistente social e defensor dos direitos e garantias das crianças e adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre a Semana Municipal de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, que vai começar agora no dia 13, na próxima segunda-feira, e vai até o dia 18, o dia que se lembra, né, que se faz menção do Dia Nacional desse combate à exploração infantil. Inclusive, estamos no mês laranja, que é justamente o mês que faz alusão a essa campanha. Boa noite, bem-vindo, professor Gilson. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, pastor? Ótimo estar aqui novamente. Boa noite à comunidade que está nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui conversando sobre o Maio Laranja. Prazer é nosso recebê-lo. Falar de um assunto tão importante, né? E sério também, né? Muito sério. Gente, o professor, ele é autor do protocolo de atendimento nas escolas às crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Nós vamos também falar um pouquinho sobre esse trabalho que ele lançou em 2023, mas já tem a edição mais nova, né? Sim. Professor, primeira pergunta. O senhor faz esse trabalho há quanto tempo? Na rede de educação, eu estou desenvolvendo esse trabalho nas escolas desde 2017. É um trabalho que a gente já percebia a importância, a necessidade de estar levando esse tipo de informação para as escolas, para os profissionais da rede, levando informações para os alunos, onde a gente tem os vários momentos de conversas com os alunos e conversas com os pais também, nas reuniões com pais e demais pessoas responsáveis. Exatamente. Né? Me diga uma coisa, esse trabalho que o senhor vai só nas escolas ou vai também em outras instituições, entidades? Como é que é essa logística? Olha, eu assim estou comprometido nesse momento e me dedico à rede municipal, que é onde eu desenvolvo esse projeto. Mas como eu trabalho na garantia de direitos, eu me proponho aí onde estiver precisando. É onde a porta abrir. Exatamente, quem faz a defesa dos direitos e garantias de crianças e adolescentes tem que ir onde precisarem. Certo. Então, se uma igreja precisa, que vai lá e tem uma conversa com as pessoas lá, a gente, assim, na medida do possível, vamos lá, sem problema nenhum. Às vezes em outro município, esses dias uma colega nossa, professora de Lusiana, entrou em contato, seria possível você vir aqui? Eu, sim, é possível, vamos agendar uma data. Olha aí. Assim, Novo Gama também, às vezes, Ocidental, sempre que possível a gente tenta atender. Porque é assim que tem que atuar quem milita nessa área de garantia de direitos, né? Tem que ser assim. Não pode ficar escolhendo, não, eu só trabalho aqui. Não, tem que ir onde precisar. Essas palestras, tá? Boa noite, Alder. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Essas palestras, elas acontecem. Como é que é a logística? O senhor vai na escola, marca um dia determinado da semana? Como é que é essas palestras? A gente marca um dia determinado da semana. Por exemplo, para os profissionais da educação, a gente monta uma agenda lá e manda para as escolas. Aí, à medida que as escolas conseguem encaixar essa data, a gente vai lá, conversamos com os profissionais, com professores, assistentes e demais profissionais, orientadores inclusive, que são uma grande base para o desenvolvimento desse projeto aqui, que são os orientadores que trabalham diretamente com as crianças que mais sofrem as violências, os abusos, são os orientadores que acabam sempre tendo o primeiro contato. Então, assim, a gente acaba tendo muita conversa com os orientadores e eles são uma grande base para isso, né? Em outros momentos, as escolas mesmo marcam as reuniões com pais responsáveis e agendam comigo, eu me proponho aí também. E também conversas com as crianças, como, por exemplo, agora na Semana Municipal, desde a semana anterior agora, a gente já vem indo em algumas escolas conversando com crianças e adolescentes a respeito do tema, levando informações. Aí o senhor vai, conversa com os profissionais e ora conversa com os próprios
com Adolescentes. os próprios crianças e Criança e adolescentes. E em outro momento, com os pais. Então. Tanto Também. profissionais, como as crianças, como com os pais ou responsáveis. Sim, exatamente. Porque a gente tem o seguinte, esse crime, infelizmente, ele só tem uma maneira assim que nós sabemos que dá resultado mesmo em combater, Que é com informação. informação. Só assim, não tem como a gente combater de outra forma. Quando chega o momento de acionar a polícia, é porque o crime já ocorreu. Então, para combater o crime, na prevenção, é somente com informação. Então, com informação, a gente leva a informação para onde for necessário. É para os pais, é para os alunos, é para os profissionais, são todos. Muito bem, interessante, né? Professor, hoje a gente sabe que esse negócio tem, né? E aí, gente, o Maio Laranja é justamente uma campanha nacional, né, para combater esse tipo de violência e abuso sexual. Um mal que tem crescido cada vez mais na sociedade, né? O que o senhor acha? Porque eu vejo que há campanha de informação, há campanha de combate e tal, mas o número continua crescendo. Na sua experiência, nessa caminhada, o que você acha que tem levado esse número a não reduzir? Por que esse número não reduz? Sempre aumenta, professor. Olha, justamente eu acredito que seja por falta de informação. É muito por falta disso. Muito por falta assim, das redes trabalharem de forma integrada, com informação, com políticas públicas adequadas para levar essas informações nos locais corretos. Tem que ser assim. Porque, por exemplo, nós temos assim a impressão de que o crime esteja aumentando, mas de repente nós só estamos começando a perceber mais, porque o crime sempre ocorreu e antes nós não víamos tanto como agora. Não tinha tanta publicidade. Aí de repente agora está começando a aparecer mais. Pode ser que isso seja inclusive um reflexo de mais informações e com isso as vítimas começam a se pronunciar mais a respeito do crime ocorrido. Então pode ser que tenhamos essa impressão também, porque o crime sempre ocorreu, infelizmente. Então, nesse momento, se eu poderia te dizer assim, o crime tem aumentado ultimamente, eu não consigo te dizer dessa forma. Pode ser que ultimamente o crime esteja aparecendo mais devido às informações que estão sendo mais massivas em todos os locais. Entendi. Professor, quem que pratica mais abuso sexual? Homens ou mulheres? Infelizmente são homens. Infelizmente, né? Eu acredito que assim, as estimativas que a gente vê aí, pesquisas, talvez uns 60%, 70% sejam homens que praticam esse tipo de crime. Mas também acontece de mulheres. Mas também mulheres praticam esse crime, tá? Infelizmente, tem algumas mulheres que praticam esse crime, tá? E aí esse crime, assim, ele não tem muita, assim, as vítimas assim, de maior incidência, as idades das vítimas de maior incidência é de 5 a 12 anos. 5 a 12 anos? 5 a 12 anos. A maior incidência. Porque aí já começa assim, principalmente nos 5, 6, 7, 8 anos, é quando a vítima ainda não consegue nem se proteger tanto. Aí então é mais fácil para o abusador se aproximar. E o abusador, infelizmente, geralmente é uma pessoa próxima. É alguém que devia proteger essa criança. É alguém que deveria proteger. Infelizmente é dessa forma. Então muitas vezes a gente fala assim de um abuso sexual, tal criança foi vítima de um abuso. Aí algumas pessoas pensam, mas onde será que essa criança andou para sofrer um abuso? Não andou, às vezes ela está sofrendo um abuso dentro de casa. Infelizmente, chega a estimativas de quase 90% ou até mais dos casos que ocorrem, seja ou dentro da casa da vítima ou nas proximidades. Né? Então não é na escola sofreu abuso, tem alguns incidências disso, até entre alunos mesmo, mas assim, a maior parte mesmo é no local onde a vítima reside. Uma curiosidade, aí já é uma curiosidade minha. Por que a cor é laranja? Qual que é a ideia da cor laranja? Então, a cor laranja, ela remete muito à brincadeira, à questão do infantil. É uma cor assim que tem mais a ver com a criança, assim como a flor também. A flor
o desabrochar da flor, é como uma criança que está surgindo para o mundo. Então tem essas alusões, sim. né? Então por isso foi escolhido tanto a flor, como está aqui a flor, Sim. do mais laranja, que simboliza, tem o símbolo da flor, e a cor, Sim. né? Porque é uma cor leve, uma cor assim que remete à infância. Muito bem. É isso. E essa semana, e aí que começa agora segunda-feira, né, gente? Que vai do dia 13 ao dia 18, é uma semana municipal. Em que consiste essa semana municipal de combate à exploração infantil? Né? Quais são as atividades? Então, essa semana agora, que inclusive é lei, tá? Lei Lei municipal, municipal, tá? né? Lei Lei, municipal de Valparaíso de Goiás. lei municipal, exatamente. Lei municipal, inclusive, que eu tive minha contribuição para que Tá. surgisse, que eu vi a necessidade, na época eu falei com a vereadora, professora Leni, né? Dá um abraço e boa noite para a professora Eleni, que muito acertou, né? Exatamente. Então eu conversei com ela, eu propus, eu passei o texto para ela de como seria interessante e ela levou essa lei lá para o gabinete dela e lá ela criou, né? Então, o que ocorre? Como consiste essa semana municipal? É a semana onde a gente massifica mais as campanhas de combate ao abuso e exploração sexual, tá? De todas as formas. Indo nas escolas, com mais conversas, inclusive com as crianças e adolescentes, com mais conversas com os profissionais, com conversas com os pais também, assim como eu tive na semana passada conversando com pais responsáveis em uma escola. Então, assim, quando a gente levamos a informação para todos e fazendo campanha também mostrando para a sociedade a necessidade, a importância disso. Como no dia 13 agora, com a audiência pública. Audiência pública aberta para todos participarem. A primeira atividade da semana é a audiência? A audiência pública que abre a semana. E a caminhada que encerra a semana, no caso, na sexta-feira. Encerra, assim, em termos, porque a semana mesmo contada, ela vai até o dia 18, que é sábado, né? Esse calendário ele é fixo? Ele é fixo da seguinte forma, a semana municipal ela tem que englobar o dia 18. Ah, tá. Tem que ser na semana que o dia 18 tá ali. Então, se eu não me engano, no ano passado, o dia 18 foi numa quarta ou quinta. Aí vai até 19, 20, engloba o dia 18. Então, essa é a semana municipal. É um calendário volante, mas tem que ser no mês de maio. Tem que ser no mês de maio, tem que ser englobando o dia 18, que é o dia nacional. Então, o dia 18 é o dia nacional. Então, sempre tem que ser englobando isso. Aí começa segunda-feira, essa audiência vai ser aonde? Na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. Que hora? Exatamente. Às 14 horas. E quais são os palestrantes que vão estar lá? Quem é que vai ter envolvido? Então, os palestrantes, assim, as autoridades que vão fazer uma fala lá, as autoridades que se fizerem presentes, assim como as autoridades tanto da rede municipal como da segurança mesmo, e também o Ministério Público que deve se fazer presente, inclusive com uma fala muito importante do promotor da infância e adolescente, da criança e do adolescente aqui do município. Muito bem, então, segunda-feira, a partir das 14 horas, gente, na Câmara Municipal, audiência pública, né, sobre a semana do combate à exploração infantil em nossa cidade de Valparaíso. A Câmara, para quem não sabe, fica ali no Parque Rio Branco, a Avenida das Palmeiras, ali, aquela parte de cima dos condomínios, ali do Valparaíso 2. Então, começa na segunda-feira, tem essa audiência pública, tem mais alguma atividade ou a próxima vai ser a caminhada? Então, as atividades da rede de educação vão ser nas escolas, no decorrer da semana. Com conversas, eu mesmo estarei indo nas escolas na terça, na quarta e na quinta. Na sexta, caminhada. A caminhada vai ser aonde? A caminhada vai ser no Céu Azul. Céu Azul? No Céu Azul, ali da administração do Céu Azul até a Praça Central. Sim. Vai ser ali. Aí todos também são convidados. Todos estão convidados e assim a comunidade, quem desejar participar, assim a importância desses eventos é exatamente para mostrar para a comunidade a importância disso, a necessidade disso. E aí eu falei aqui as atividades que ocorrerão na educação, mas toda a rede de garantias ela vai estar fazendo suas atividades. Então a assistência social vai estar com suas atividades nos CREAS e nos CAS, que eles sempre fazem atividades relativas à semana municipal, né? E assim como outros órgãos aí. Assistência social também.
Sim, assistência social, inclusive, que ela está em parceria com a gente, organizando esses dois eventos, tanto a audiência pública como a caminhada. A assistência social está junto com a Secretaria de Educação, organizando esses eventos. Muito bem. Então, essa semana é uma semana de atividades em todas as instituições que compõem essa rede, né? Todos os órgãos da Rede de Garantia de Direitos, tá? Todos eles vão estar juntos organizando essas atividades. O que foi que levou o senhor a empreitar essa missão? Como é que o senhor entrou nessa caminhada? Pois é, eu assim trabalho assim nos movimentos de socioculturais há bastante tempo, né? Eu participava de um grupo Vem Viver lá no Celazon, desde adolescente na época lá, e aí depois a gente começou a trabalhar projetos culturais, e esses projetos culturais a gente tinha muito contato com a comunidade. Aí comecei a trabalhar muito em contato com a comunidade, trabalhando muito teatro. Na época eu gostava muito de fazer teatro, então a gente trabalhava muito esse teatro em contato com a comunidade. Uhum. E eu comecei a perceber que a comunidade é muito carente. E comecei a perceber as violências que ocorrem com crianças e adolescentes através desses projetos culturais. E aí foi então que eu comecei a estudar para entender o que é o Conselho Tutelar e os demais conselhos em si. Comecei a estudar mesmo antes até de entrar no Conselho Tutelar. Você já foi E aí conselheiro, né? já fui conselheiro tutelar durante 2 mandatos. Aí quando foi em 2009, eu participei da eleição, fiquei na suplência, logo depois assumi o cargo, né? Depois fui reeleito e fiquei até 2016 como conselheiro tutelar, né? Mas assim, de fora a gente tem uma ideia de como são essas coisas. Quando entramos no conselho tutelar é que nós percebemos de fato como é, né? De fora você tem apenas uma impressão, né? Então é por isso que as pessoas, a comunidade de uma forma geral, pode ter apenas, e assim, quem realmente trabalha conhece mais, obviamente. Sim. Mas a comunidade, de uma forma geral, tem apenas uma impressão de como é isso. Não conhece de fato como é. Eu sempre converso com os professores e profissionais da educação. Eu falo, olha, vocês acham que está ocorrendo muito ou pouco? Aí tem alguns que acham que, não está ocorrendo poucos crimes. Na minha escola, por exemplo, não tem muita incidência de crime, não. Eu pego e falo, pois é, não tem porque você não está sabendo mesmo. Porque quando você começa a perceber, ter um olhar assim realmente de atuar mesmo nisso, aí sim que você começa a ter uma visão diferente e começa a perceber mesmo o que está ocorrendo. Que ocorre muito mais do que nós podemos imaginar, infelizmente, né? E uma coisa que eu sempre falo, pastor, nós trabalhamos aqui diretamente com a segurança do município, né, com a rede de segurança, que a segurança também é da garantia de direitos, né? E aí, a população, ela fala muito, nós precisamos de mais segurança, nós precisamos de mais policiamento, nós precisamos de mais viaturas, né? Sempre o povo fala. Sim, o povo sempre fala isso. A criminalidade está muito alta. Mas ninguém para pensar, nós precisamos proteger mais as nossas crianças e adolescentes. Ninguém para pensar assim, pastor. Então é por isso a necessidade da gente estar levando sempre essa informação. Né? Porque é necessário que quem pense que nós precisamos combater a criminalidade, de fato precisamos, sim, é necessário que quem pense dessa forma comece a pensar também. Nós precisamos também proteger nossas crianças e adolescentes. Porque essa pessoa que está na criminalidade, ele não surgiu lá à toa. Sim. Ele não apareceu lá do nada. Não era lá aquela pessoa que estava na casa dela e disse, quer saber, eu vou cometer um crime. Uhum. Não é assim. A pessoa vai se tornando aquilo no meio em que ele vive. E muitas vezes, inclusive, são pessoas que sofreram muitas violências ainda enquanto criança, em ambientes conturbados, ambientes de drogas, e aí foram crescendo naquele meio e foram se tornando aquilo. Se a gente consegue ter uma rede de garantia de direitos atuante mesmo, para perceber aquelas crianças que estão naquele meio de violência, naquele meio de drogas, e conseguimos fazer alguma coisa para retirar aquela criança daquele meio, é uma criança que possivelmente seja futuramente um criminoso a menos.
Ou seja, para a gente tratar essa sociedade, a gente tem que tratar primeiro das crianças, Cuidar né? das nossas crianças e adolescentes. Tem que Olha ser só. desse jeito, né? Então tem muita gente que me fala isso, por que que você se dedica tanto a isso, às vezes se dedicando realmente até muito mais do que deveria, porque, assim, quem conhece e atua e se importa realmente, tem essa necessidade de fazer isso. Porque você começa a perceber sempre que é necessário nós cuidarmos das crianças e adolescentes se nós quisermos uma sociedade mais, é, mais assim, justa, com menos crime. Tem que ser desse jeito. Uma Tá? sociedade sadia, né? Uma sociedade sadia, exatamente. Então tem que ser desse jeito. Mais policiamento é importante? Sim. É. Mas mais policiamento ele só vai fazer a repreensão, ele só vai combater o crime que já está acontecendo. A prevenção é justamente essa, A cuidar. prevenção é com a rede de garantias de direitos. Muito bem. É ali que está a prevenção. É ali nos CRAS, nos CREAS, né? Que é ali que fazem o trabalho realmente com as famílias mais necessitadas, aquelas famílias mais carentes mesmo. Quem atua mais é os CRAS e os CREAS. É ali, naquele momento, que nós fazemos a proteção, a prevenção. Muito bem. Gente, nós estamos recebendo aqui hoje o professor Gilson Freitas. Ele é assistente social, palestrante e um assíduo defensor dos direitos das crianças e do adolescente. Através dele foi criado o protocolo de atendimento nas escolas às crianças e adolescentes vítimas de violência, que é esse aqui que nós estamos. Ele trouxe aqui um. Já tem um atual, um mais, né? Um mais novo, né? Tem. Esse aí, inclusive, eu queria até deixar registrado aqui que esse aí, quando nós lançamos ano passado, ele saiu com vários erros de desconfiguração. Aí acabou que nós nem entregamos esse daí para a rede. Tá. Aí nós seguramos um pouquinho, não, vamos deixar para entregar o 2024 atualizado e corrigido. Já E tem. foi o que nós fizemos agora há 15 dias. Já está. Já está na rede. Já está na rede, né? Exatamente. O que consiste esse protocolo de atendimento, professor? Esse protocolo, eu divido ele basicamente em 3 partes, que são alguns capítulos. A primeira parte, eu falo bastante sobre as violências a que uma criança possa estar exposta, criança e adolescente, né? Então eu falo basicamente todos os tipos de violências. E aí não foi só a minha experiência atuando aqui no município que eu achei que seriam essas violências, não. Eu fiz uma pesquisa aprofundada mesmo em vários livros, em vários artigos, inclusive, pesquisei realmente a fundo para buscar as várias formas de violência que podem ocorrer com crianças e adolescentes, até mesmo porque todas essas violências acabam ocorrendo, inclusive aqui no município, infelizmente. Sim. E aí, nessa primeira parte, eu fiz uma pesquisa detalhada mesmo, para levar para os profissionais. Esse protocolo ele não é para a comunidade, ele é para os profissionais da educação, para levar para os profissionais essas informações, para os profissionais conhecerem mais e saberem mais com o que eles estão lidando na escola. Porque a realidade das escolas é essa. A realidade das escolas é essa aqui que nós estamos falando, de violência, de maus tratos, de abuso. É isso que o professor lida diariamente na escola. Dia a dia, né? Esse é o dia a dia do professor. E aí, esse é o primeiro momento. No segundo momento desse protocolo, eu trato da rede de garantias de direitos. Então aqui eu coloquei assim, muito superficialmente, tá? Eu não coloquei um estudo aprofundado de cada um dos órgãos da rede. Então tem sempre alguém que chega e fala, mas faltou essa informação aqui de tal órgão. Gente, aí a respeito dos órgãos aqui da rede de garantia de direitos, não foi um estudo aprofundado. Foi só mesmo para os profissionais conhecerem qual é a atuação de cada órgão, né? E coloquei aqui também uma lei importante, que é a Lei de Escuta Especializada, que nós temos que conhecer na rede de educação também, assim como em toda a rede de garantia de direitos. E no último momento aqui eu coloquei o fluxograma de atendimento mesmo, que é o como agir, quando agir, né? E aí esse quando agir eu me baseio muito no artigo 13 do ECA, onde ele fala, diante de qualquer suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos contra criança ou adolescente, acionar imediatamente o conselho tutelar. Aí por isso que naquele desenho que eu te mostrei aqui, o primeiro órgão que aponta é o conselho tutelar. Conselho tutelar. Aqui, gente, na última página, né? Na última página está aqui
a porta de entrada das escolas, que tem aqui o cronograma, né, que é o começando pelo Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar geralmente é o primeiro órgão a ser acionado. Quando eu vou nas escolas, eu falo para as escolas, gente, quase sempre o Conselho Tutelar ele vai precisar ser acionado diante de uma suspeita de violência contra crianças e adolescentes. Quase sempre, tá? Porque é o Conselho Tutelar quem trabalha, quem zela pela garantia de direitos, tá? A sociedade precisa entender que o conselho quase sempre precisa ser acionado, porque é o conselho quem faz essa integração de toda a rede. Então é o conselho quem leva para o Ministério Público, quem aciona a delegacia, leva para o CRAS, o CRES, os casos que forem necessários, tá? Aciona assim a delegacia quando não chegar na delegacia no momento adequado, né? Então o Conselho Tutelar aciona os outros órgãos da rede para que garantam a efetivação dessas garantias de direitos. Tá? Então, a porta então, de entrada é o Conselho Tutelar. Aliás, a porta que tem que ser procurada primeiro. Exatamente. Tem que ser procurada primeiro. É dessa forma. E aí, quando eu coloco aqui as escolas, porque o protocolo é voltado para a rede de educação, né? Então, a rede de educação, geralmente, a porta é as escolas, não tem outra. E eu sempre falo, uma criança que sofre uma violência, seja onde for, se ele naquele momento não estiver em uma escola, mas ele em algum momento vai estar, né? Porque a criança ela não pode estar fora da escola, então em algum momento vai estar. E aquela violência que ele está sofrendo ou que sofreu vai estar sendo refletida naquela escola. Então, naquele momento que ele estiver na escola, aquela é a porta de entrada. Ali é o momento de perceber a violência. E aí quem mais geralmente percebe isso é os professores que estão ali em contato com as crianças e adolescentes. Eles começam a perceber as atitudes da criança, o que muda, né? Tem muita gente que me pergunta também a respeito de sinais. Sim. Eu falo bastante dos sinais. Quais são os sinais? E aí eu tenho uma conversa que eu faço com os professores a respeito disso. Eu falo muito desses supostos sinais. E eu falo, gente, sinais pode ser qualquer coisa que te cause suspeita. Não tem assim exatamente um sinal para você olhar e dizer isso ali eu tenho certeza que é um abuso sexual. Não tem isso, tá? Mas se te causa suspeita, isso ali já é um sinal, tá? É uma pista, né? Então quais seriam esses supostos sinais que causam suspeitas? Mudanças bruscas de comportamento, agressividade, assim, atitudes sexuais que não deveriam fazer parte da idade, né? Sim, doenças psicossomáticas, inclusive, que isso aí recai mais sobre aquelas criancinhas pequenas. O que seria isso, para explicar aqui para quem estiver nos ouvindo? Que aí seria aquela criança que está sofrendo muito e aí começa a sentir muita febre e aí vai no médico e não tem exatamente um motivo específico. Há muita dor de cabeça, vai no médico, não tem exatamente um porquê. Isso ali é chamado de doenças psicossomáticas. O porquê isso? Porque o corpo da criança está sofrendo daquela violência. E ela, às vezes, a criança, por ser muito pequena, não sabe como buscar ajuda a respeito daquilo e o corpo fica reagindo dessa forma. O corpo está dando sinais, né? Exatamente. Eu tô recebendo aí o nosso amigo Etevaldo. Um abraço, professor Etevaldo, boa noite. Parabéns pelo programa, a porta aberta ao povo de Valparaíso de Goiás, parabéns. Opa, meu amigo, obrigado aí. E uma boa noite para o senhor. Muito bom recebê-lo no programa Paraná. E logo, logo vamos fazer sua agenda, viu? Estamos aguardando. Então, professor, isso pode se refletir, então, em doenças psicossomáticas que não tem uma causa física, mas tem uma causa emocional. E aí o professor tem que estar atento a esses detalhes. E o professor ele começa a perceber esses sinais, né? E quando o professor ele fica atento, ele começa a perceber realmente os sinais, né? Os sinais ele percebe, porque ele está convivendo ali diariamente com aquela criança, aquele adolescente. Então é fácil perceber esses sinais. Sim. E é o que eu digo, o sinal ele nunca é claro, assim, de fato. Então, assim, ele percebeu ali um sinal? Pode ser, mas pode não ser também. Sim. Mas se te causou suspeita, já é um sinal suficiente. Já é motivo para investigar, pelo menos, né? Já é um motivo. E assim, e aí quem vai investigar não é o professor.
E aí é o que eu sempre falo também, não é professor quem investiga, quem vai averiguar se é ou não. Por isso que o artigo 13 do ECA, ele fala, diante de qualquer suspeita ou confirmação, tá? Então não precisa ter certeza que é. Mas Basta a suspeitou, suspeita. Exatamente. Basta a suspeita. É aí para qualquer pessoa da comunidade. Não precisa ter certeza. Basta a suspeita. Tendo a suspeita, aciona o órgão competente, que é geralmente o Conselho Tutelar, tá? Aciona o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai verificar se é ou não, vai acionar a polícia se for necessário, né? E aí esses órgãos competentes é quem vão dizer se é ou não é. Porque tem algumas pessoas que às vezes se preocupam também. Ah, mas e se de repente eu denunciar alguém e não for nada? Primeiro que, quando você aciona o Conselho Tutelar, você não está denunciando ninguém. Você está dizendo, Conselho Tutelar, olha, averigua isso aqui, que possivelmente pode estar havendo um abuso aqui. Então você não está denunciando ninguém, tá? E aí os órgãos competentes é que vão dizer se é ou não é. sim. Depois de uma investigação, depois de uma, né? Exatamente. E aí, assim, não vai recair culpa nenhuma sobre quem acionou o Conselho Tutelar. Não vai. Se ele teve uma suspeita ali, não vai. Ou seja, é importante, gente, explicar isso, porque a maior ajuda é a denúncia, né? E você denunciando, você não vai ter nenhuma responsabilização, e é como o professor está dizendo. O Conselho Tutelar é que, tendo posse das informações, irá tomar a medida necessária, não é isso? Exatamente. A informação que eu queria deixar aqui para vocês, para todos que estiverem nos ouvindo, é que, gente, o abuso sexual, ele sempre deixa sinais. Em qualquer lugar, sempre. Não existe aquele abuso sexual que é inteiramente escondido. Sim. Assim como não existe nenhum tipo de crime que não tem uma pista, né? É verdade, sim. Tá? Então o abuso sexual também não. O abuso sexual ele vai dar sinais. Isso é fato. Tá? Então, assim, os sinais é os vizinhos quem podem perceber, é a escola quem pode perceber, é assim, qualquer pessoa, tá? Que tenha contato com aquela criança e consiga perceber realmente. Então, assim, os sinais vão ter. Então, é importante que toda a comunidade fique atenta quanto a esses sinais. Ah, e se não for nada? Se não for nada, não é nada. Graças a Deus. Ninguém vai ser culpado porque não foi nada. Sim. Mas a pergunta que eu sempre deixo para todos, e se for? Né? Então é importante que a gente tenha sempre essa preocupação. E se for? Né? E é melhor desconfiar e não ser do que não desconfiar e ser. Exatamente. É isso mesmo. Então é importante que a gente tenha esse olhar, tenha essa preocupação, porque assim, as pessoas não têm ideia do que assim, um abuso sexual pode gerar assim, de traumas em uma pessoa. Não tem ideia, tá? Essa criança violentada, ela vai levar a ter reflexos pelo resto da vida. Sim. E eu te falo como uma pessoa que estudo sobre isso já há muito tempo, né? Que, graças a Deus, eu venho de uma família onde a gente pode dizer que era uma família simples, humilde, mas era uma família estruturada, né? E aí, assim, graças a Deus, na minha família nunca teve casos assim, mas a gente consegue perceber o quanto isso causa na vida de uma pessoa a partir do momento que começa a entrar mais nesse meio, pesquisar e estudar, ter mais contatos com essas vítimas. Eu sempre tive muito contato com essas vítimas de violência, de abuso, então a gente de atos infracionais inclusive. Então a gente começa a perceber muito que isso ali causa muita mudança na vida de uma pessoa. Então pode ser que um abuso sexual, enquanto criança ainda, vai provocar que nós tenhamos um adulto assim, com algum vício em drogas, com alguma doença emocional, com, sei lá, com algum tipo, vai que ele desviou para a criminalidade por ter sofrido muitas violências. Então isso causa muitos traumas, e até mesmo a pessoa que conseguiu se recuperar daquilo e ter uma vida mais ou menos boa depois daquilo, mas isso ali não foi apagado da mente dela. Nunca vai ser apagado. Sempre vai estar ali, por mais que ela tente esquecer, vai estar ali. Pode ser que ela use isso ali até como uma força
para dar exemplo para as outras pessoas, mas isso vai ficar ali, aquela violência vai ficar, né? Então isso causa realmente muitos reflexos na comunidade. E aí, gente, me lembro do trabalho da hoje senadora Damares, né? Que até me lembro que quando ela, o gabinete lá do Magno Malta, né? Que correu o mundo, correu o Brasil, correu o mundo, né? A famosa CPI da exploração, né? E aí ela fez várias visitas. E aqui em Valparaíso, ela veio aqui dar uma palestra na Câmara também de Valparaíso, né? Eu acho que meados aí de 2009, 2010, mais ou menos, falando sobre esse assunto. E de lá para cá, a gente tem visto que os números só crescem, né? E mesmo com tanta informação, com tanta, eu diria, com tanto, até os registros, né, que foram sendo feitos, porque há muita subnotificação também, né? Os números são grandes, os que são notificados, mas existe também muita subnotificação, né? Muito, muito. A respeito desses números, a gente só pode tratar com estimativas. Nunca dá para a gente ter certezas. Então, assim, uma estimativa que nós temos é que para cada caso que você ouvir falar, possivelmente 10 outros estão escondidos. Meu Deus! Para cada caso relatado, 10 foram ocultados. Possivelmente 10 outros estejam ocultados por aí. Tá? Gente, Então é por isso que a gente fala. Se de repente, ultimamente, está surgindo muito mais casos, aí você me pergunta, é porque os casos estão aumentando? Não. Pode ser, mas pode ser também um reflexo das informações que a gente está levando, que os casos estão começando a aparecer mais. Que quando eu chego para uma criança e converso com ela sobre essas informações, ela começa a entender melhor a violência que ela está sofrendo. E ela começa a perceber que ela vai ter alguém onde ela pode recorrer para pedir ajuda. Para pedir ajuda. Né? Então aí os casos vão surgir mais com essas informações. Então assim, é importante que nós levemos mais informações e é importante que nós demos realmente atenção para todo tipo de denúncia que houver. Porque essas denúncias elas podem ser reais, podem estar existindo mesmo. Tá? Então é importante que esses casos surjam, né? Para que nós tenhamos conhecimento e consigamos combater de fato. Muito bem. Está nos assistindo aí o João Paulo, nosso patrocinador, gente. O programa Palavra Franca hoje recebe o professor Gilson Freitas, ele que é palestrante, assistente social e um assíduo defensor dos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Patrocínio oficial da nossa único certificado digital. Meu amigo João Paulo, você quer fazer seu certificado digital? Procura o João Paulo, seja pessoa física, pessoa jurídica. João Paulo da Único Certificado Digital. Boa noite, João Paulo. Obrigado. Um abraço aí pro João Guilherme. Meu obreiro, um abraço, João Guilherme. A Leila, missionária Leila, de Lusiânia, Leila Gomes de Oliveira. Boa noite, missionária Leila. Abraço. Vamos organizar. Professora Leila, a missionária Leila, também é uma escritora, gente. Está preparando para lançar um livro e já vai estar no programa Palavra Franca. O professor consegue perceber que algo não está bem com a criança mediante mudanças de atitude. Olha o comentário da Leila. Isso aí é o que nós estávamos conversando agora há pouco, né? O professor, ele assim, convive durante grande parte do dia com aquela criança, aquele adolescente, né? Pelo menos durante 4 horas. E às vezes até mais para escolas que forem em tempo integral, né? Então, naquele momento, o professor consegue perceber as mudanças de comportamento. Quem convive com a criança durante algum tempo, durante o dia, consegue perceber as mudanças de comportamento, né? Então, só ficar atento, né? Só ficar mais atento. E assim, saber identificar melhor aqueles sinais, né? Não simplesmente fingir que não está acontecendo nada, ou assim. Porque tem alguns professores que às vezes têm até medo de se envolver com isso. E aí, por isso, a necessidade da gente levar essas informações para os profissionais também. Para dizer para eles, olha, não precisa desse medo da gente lidar com esse tipo de tema. Porque isso é um tema delicado. Em qualquer lugar que a gente chega, isso é um tema delicado. Tem escolas que não gostam de tratar muito sobre esse tema por se tratar de algo muito delicado.
de se tratar de algo que você está ali diretamente combatendo um crime que está sendo cometido na comunidade que está ali em volta da escola. Então tem profissionais da educação que têm medo disso também. Por isso a necessidade da gente levar essas informações, mostrar para eles que quando nós agimos na escola de forma segura, de forma adequada, tudo se torna mais fácil e mais seguro para todos mesmo, né? Acionar os órgãos competentes de forma segura, né? Sem sair espalhando a notícia para outras pessoas, né? Os próprios órgãos não espalharem essa suspeita, Sim, sim. até mesmo na comunidade, quando forem averiguar, para acabar não expondo ninguém. Sim. Então, todas essas informações são importantes. Agora, que o professor consegue perceber mudanças de comportamento, consegue. Tá? Todo professor que trabalha com alunos nas escolas, ele sabe disso, ele percebe as mudanças de comportamento, porque ele está convivendo ali com aquela pessoa. É igual na sua casa, com um filho, alguém, a gente percebe as mudanças de comportamento. Na escola é da mesma forma. Tá? Eu até queria perguntar, gente, você que está nos assistindo aí, quero mandar um abraço a todos os seguidores do programa Palavra Franca, tanto na rede social Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Daqui a pouquinho, gente, terminando aqui essa entrevista ao vivo, ela vai estar na íntegra disponibilizada no YouTube. Programa Palavra Franca. Vai lá, se inscrevam, ativa o sininho, né? E deixa seu comentário. Nos ajude a crescer no YouTube. Programa Palavra Franca. YouTube, Facebook e também no Instagram. Gente, falando sobre a semana, hoje estamos falando sobre a Semana Municipal, né? Aqui em Valparaíso de Goiás, Semana Municipal de Combate, né, ao abuso infantil, né? O abuso praticado e toda a violência praticada contra crianças e adolescentes. Um assunto de extrema relevância para a nossa sociedade, pois é cuidando e protegendo das nossas crianças que nós teremos uma sociedade melhor. E educando essa criança para que ela identifique e também se encoraje a denunciar, que nós vamos reduzir essa incidência de casos. Eu pergunto, professor, o senhor trabalha na prevenção, dá palestras, mas o senhor me falou que dá palestra para os professores, né, profissionais, para os alunos e para os pais ou responsáveis. Cada uma tem um cronograma diferente, né? Cada um Uma tem uma abordagem. temática e uma abordagem, exatamente. Com os profissionais, a gente vai levar as informações das leis, o objetivo de cada formação, por que a garantia de direitos para o professor conhecer um pouco da garantia de direitos é importante. Porque tem professores que ainda estão naquela de que eu me formei foi em pedagogia, letras, não foi para entender de leis. O que eu levo para isso? Não, para tudo. Pera aí. Professor, meu amigo professor, você que pensa assim, pelo amor de Deus, em um país globalizado como o nosso, é difícil encontrar uma realidade dessa, né, professor? Então, mas assim, e eu não estou querendo jogar contra a minha classe, não, porque eu também sou Sim. formado em professor, embora eu atue mais como assistente social, né? Sim, Sempre sim, atuei sim. mais na garantia de direitos, né? E assim, eu não estou querendo jogar contra o professor. E eu considero isso mais falta de informação. Sim. Isso é falta de informação, assim como a comunidade mesmo. Já teve colegas meus que chegaram para mim e falaram: o ECA tem que ser rasgado. O ECA não serve para nada. O ECA só serve para passar a mão. Desculpa. Para passar a mão na cabeça de bandido. Tem muita gente que tem essa ideia, né? De que acha que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não serve para nada. Isso é uma visão distorcida que a gente tem das leis. Nós precisamos entender melhor como é as leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele existe para proteger, para levar a garantia de direitos, para criar políticas públicas adequadas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, tá? Então, assim, o ECA ele é uma lei de extrema importância. Isso é de extrema importância dentro da escola também. É por isso que hoje um concurso público da área da educação é cobrado conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É sempre cobrado hoje em dia, tá? Nesses concursos públicos, exatamente por quê? E aí, quando eu vou conversar com eles, eu sempre falo, gente, por que isso? Porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes.
É o professor que está ali diariamente com crianças e adolescentes. Eu sempre falo para eles, olha, é toda a rede de garantia de direitos, que é educação, assistência social, saúde, segurança, todos esses órgãos, cultura também, todos esses órgãos, eles trabalham ali em algum momento com crianças e adolescentes. Mas o único que está todos os dias com essas crianças e adolescentes é a educação, é o professor. Que está ali no dia a dia. Esse é o único que está todos os dias. A saúde, ela não está todos os dias com aquela criança. A assistência social também não está todos os dias. Mas a educação está todos os dias, de segunda a sexta, com aquela criança ali. Tá? Então, por isso o professor ele precisa conhecer mais sobre essa abordagem. O que eu acredito da educação? Que a educação ela tem que ser colocada em uma comunidade para fazer a diferença naquela comunidade, a escola no caso, né? E para fazer a diferença naquela comunidade. Então ela vai absorver tudo que está ali em volta dela. Se é uma comunidade cheia de criminalidade, de violências, de maus tratos, de abusos, a escola vai absorver aquilo. E tem que aprender a lidar com aquilo. Tem que saber como fazer. Não pode simplesmente lavar as mãos e dizer assim, da porta para fora da escola não é problema meu. Não dá para a gente agir assim mais, porque somos nós da educação, o professor, que está todos os dias com aquela criança. Então, a partir do momento que ele finge que nada está acontecendo, aquele problema vai só se agravando e vai refletir em alguma coisa dentro da escola. Vai ser refletido em uma agressão entre os alunos, vai ser refletido em abusos sexuais, às vezes até dentro da escola, sendo repetidos com outros alunos, né? De várias formas. Então a escola precisa aprender de fato a lidar com esses problemas que estão em volta dela. Quando o ano passado nós sofremos aquela onda de violências dentro das escolas, que foi a violência já de forma diferente, que foi aquelas pessoas que dá na cabeça de chegar na escola e querer matar todo mundo. Quando nós sofremos aquela onda de violência, mas mesmo assim a escola precisa estar atenta e saber que aquela pessoa que tem algum problema, que botou na cabeça de que vai querer matar alguém, aquela pessoa é da comunidade ali também. Sim. Que possivelmente teve algum contato ou tem algum contato com a escola. Passou na escola. Se a escola em algum momento sabe lidar inclusive com aquelas pessoas, para conseguir lidar com aquelas situações, ela possivelmente consiga absorver mais fácil os tipos de violência também, tá? Lidar com isso, tá? Então, assim, e até prevenir tragédias, prevenir, exatamente. Então, assim, é importante, esse tipo de informação é muito importante para os profissionais da educação, de extrema importância. Não tem mais como o profissional de educação ser só o professor e se preocupar somente com a formação dele. Ele tem que se preocupar muito com o aluno que ele vai receber e com o que ele vai fazer a partir dali. Tem que ser assim, tá? Então, é preciso se integrar, né? Então, eu vejo a educação dessa forma, fazendo a diferença dessa forma, tá? Então, assim, o professor, ele tem que colocar na cabeça que faz parte, conhecer um pouco. Não precisa conhecer tudo, mas conhecer um pouco de como agir. Sim. Conhecer o como agir, tá? E aí, o como agir não é aquele de que aquele professor diz, não, eu já sei como agir diante de qualquer coisa. Toda informação é importante. E válida, né? E válida. Às vezes ele pensa que sabe como agir, mas de repente recebe uma informação melhor, mais atualizada. Às vezes a própria lei se atualizou, então ele precisa estar atento quanto a isso também. Então, isso são tudo importante para as escolas. A Leila disse que na época que ela trabalhava no Mundo Mágico, a escola tinha uma parceria com o Posto de Saúde, né? E essa parceria era muito boa, pois percebíamos se tinha algum tipo de maus tratos, né, por falta de cuidado com relação às crianças. Olha aí, interessante, né, essa parceria escola e saúde, né? Sim, muito bem. Sim. Essa parceria é importante. Agora na Mais Laranja mesmo, tem alguns profissionais da saúde que ajudam, indo nas escolas também, conversando com alunos, né? Até mesmo porque na educação tem mais eu que faço isso, e aí assim, eu infelizmente não consigo ir em todas as escolas, né? no momento aqui da semana, né?
e aí tem outras pessoas que vão também. Então essa parceria com os profissionais da saúde é importante também, assim como qualquer outro profissional. Às vezes é um profissional da própria segurança, da polícia militar, às vezes tem aqueles profissionais que se dedicam a isso também, se dedicam a algum trabalho de prevenção. Isso eu acho importante. Quero mandar um abraço para nossa amiga e também terapeuta, psicanalista, Simone Riccardi, que também acompanha e também tem um trabalho muito importante nessa área, né? E agradecer a participação da Leila, que está aí hoje assídua, né, Leila? Muito obrigado. Gente, quem está nos assistindo aí, só coloca assim, você conhece ao redor da sua comunidade algum caso de violência sexual contra crianças e adolescentes? Sim ou não? Se você puder participar com essa enquete rapidinho aí, só responder se você conhece ou não algum caso. A Leila disse, as nossas crianças tinham consultas pelo menos uma vez por mês. Olha aí, lá na Escola Mundo Mágico, né? Coisa boa. Muito importante, né? Professor, e para a gente fazer o médico, o médico na escola, quem consultava as crianças, a interação com os pais, né? Olha aí, ó. Além do médico ir na escola, ainda tinha essa interação, né, com os pais também. Legal, né? É importante. Professor, a semana, gente, agora semana que vem, a partir do dia 13 até o dia 18, compreende a semana municipal, né, em Valparaíso de Goiás, que combate ao abuso sexual infantil a criança e adolescente. Começa agora na segunda-feira com audiência pública. Às 14 horas na Câmara Municipal. Exato. Tem essas atividades nas escolas. Sexta-feira, a partir de 8 horas, a caminhada. A caminhada compreende a caminhada ou tem mais alguma coisa, mais alguma fala, como é que é? Aí a caminhada, geralmente as autoridades, como secretários, prefeito, eles vão estar presentes. Aí no final da caminhada, eles dão lá a mensagem, cada um deixa a sua mensagem lá, e pronto. E assim, durante a caminhada, nós vamos fazendo também a entrega de panfletos, de folders para a comunidade. Que o importante dessa caminhada é mostrar para a comunidade, né? Sim. Então a gente puxa ali e mostra para a comunidade, olha, estamos aqui, estamos presentes, estamos atuando, fazendo um trabalho no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E convidamos toda a comunidade para engajar também nesse trabalho. Então é esse o objetivo da mensagem da caminhada, tá? Então a caminhada basta percurso ali pequeno que mostre realmente da administração à Praça Central do Céu Azul. Exatamente. Então esse percurso é um percurso assim pequeno, até mesmo porque a gente leva algumas crianças, então não dá para fazer um percurso muito grande, né? Percurso pequeno, suficiente para mostrar para a comunidade, deixar a mensagem ali, entregar o panfleto para os moradores, para os comerciantes, né? Deixá-los cientes dessas informações e pedir que todos fiquem atentos. Então é isso que a gente sempre deixa aqui, né? Pastor, uma coisa assim importante é que essas campanhas, elas estão se tornando cada vez mais ativas, com mais atuações da pessoa, mas a campanha mesmo do 18 de maio ocorre desde o ano 2000. Então já tem tempo. Bastante tempo, tá? Tem bastante tempo mesmo. Inclusive, para curiosidade de quem estiver nos ouvindo, o 18 de maio, ele é uma data que ocorreu um crime bárbaro. Há muito tempo. Lá nos idos de 1973. Rapaz. Foi um crime muito bárbaro que ocorreu na época. A criança foi abusada, assassinada, jogaram ácido no corpo da criança para dificultar a identificação. E assim, sabe-se que as pessoas que cometeram esse tipo de crime eram pessoas muito influentes da época lá do Espírito Santo, tá? Isso foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. E as pessoas eram muito assim conhecidas no meio lá. E assim, infelizmente, pessoas influentes. E o corpo, aliás, o crime nunca foi punido de fato. É mesmo? Que situação, as pessoas conseguiram dar um jeito lá na época
e se safaram, Ficou por isso infelizmente, mesmo. disso e ficou por isso mesmo. E aí, como esse crime foi muito bárbaro, até para a época que Uhum. não tínhamos rede social, e mesmo assim foi um crime que repercutiu Repercutiu. bastante e ficou vibrando nas ações durante todos esses anos, é que no ano 2000 decidiu-se criar uma data nacional para combater esse tipo de crime. Aí qual a data que foi escolhida? O 18 de maio, que foi a data desse crime. Olha só, não sabia, curiosidade. É exatamente isso. Olha, tá aí nos assistindo aí o Dorinaldo Oliveira lá do bairro Ipanema. Boa noite, Dorinaldo. Cadê meu café, Dorinaldo? Aí, e agora? Agora sim, agora vai, né? A Leila escreveu assim: o trabalho que o senhor faz, professor, é de muita importância. Tem um comentário aqui também da Joana de Lopes Silva. Parabéns ao Gilson pelo excelente trabalho que ele vem fazendo junto à Secretaria Municipal de Joana, Educação. minha amiga, né, da educação também. Abraço, Joana. Obrigado pela participação. Boa noite. Leila, as nossas leis têm muitas brechas para favorecer pessoas influentes. É uma realidade, né? Professor, o programa já está indo embora quase, né? Vamos marcar esse café. Vamos marcar, ó. Mas eu só vou se tiver tapioca, viu? Vai ter tapioca? Se tiver tapioca, né? Pode guardar, meu, né? Vamos combinar na segunda-feira. Professor, o programa está indo embora. Joana, obrigado a vocês. E o que é isso? Ô, Joana, nós somos gratos pela sua participação, por estar conosco até agora. Obrigado, viu? Deus abençoe. Um abraço para a Joana. Joana é vizinha aqui. Nossa vizinha. Ô, Joana, vem cá nos visitar, Joana. Leila, se marcar o meu, tem tapioca. Epa! Então, ô, Dorinaldo, primeiro eu vou na Leila, lá no Café com a Leila, porque a Leila já tá dizendo aqui que já tá garantida a tapioca, viu? E aí eu vou aí também no Ipanema, tá bom? Professor, o nosso programa está chegando ao fim. Robert Kennedy, mandou um abraço aí pro meu amigo Gilson, grande jogador. Ué, você joga xadrez Jogo também? xadrez. Ah, é? O Kennedy, inclusive, ele leva umas suas no xadrez de vez em quando. Aí, Kennedy! Mas deixa baixo isso aí, não espalha pra Não, ninguém. é só entre nós Só aqui, que entre ninguém nós, nos ouça, que que ninguém ninguém nos nos ouça. ouça aí. Ô, Kennedy, por falar nisso, cadê também meu café? Eu quero tomar um café com você. Professor, nesse momento eu quero deixar o programa. Ah, gente, um abraço, meu amigo Zé Alves, lá do Ayanguera. Boa noite, Zé Alves. A Leila aqui em casa faz tapioca todo dia. Pois é, Leila, me chama que eu vou, tá bom? Ô, Kennedy, eu tô esperando aquele passeio de bicicleta também, viu, Kennedy? Com você é a bicicleta, tá bom? E volta a jogar xadrez, Kennedy. Você tá muito Olha sumido. aí, cadê? Olha o homem desafiando aí, chamando pra briga. Vai aceitar ou não? Programa Palavra Franca, fazendo conexões, tá vendo? É, gente, o programa, ele é bom no xadrez, mas ele apanha também, aí ó, acabou, eu só faço meu comentário aqui, né? Ele escreveu, né? Ele é bom no xadrez, mas ele também apanha. Eu quero é ver uma partida dos dois, que eu quero saber realmente quem é quem. Já deixa aqui o convite. Olha, pronto. Vou lançar um desafio aqui. Programa Palavra Franca vai convidar dois jogadores de xadrez e vamos fazer uma partida ao vivo, transmitida ao vivo aqui, para a gente saber quem é que manda bem mesmo. E aí, topa, Kennedy? Não responde agora não. Topa, professor? Não responde agora não. Vamos aguardar. O programa Palavra Franca está fazendo desafio, viu? Vamos ver se os dois aceitam. Se topar, me comunica que eu dou a resposta aqui pro povo, tá bom? Programa Palavra Franca, xadrez com o nosso amigo Gilson e nosso amigo Kennedy. Vamos ver o que vai dar. Professor, nesse momento eu quero deixar o programa aberto para o senhor dar suas considerações finais e fazer seu convite aí para as pessoas se engajarem nesse movimento da semana, né, municipal de combate ao abuso sexual infantil às crianças e adolescentes. Programa Palavra Franca, nota 10. E você é 1000. Obrigado, Kennedy. Um abraço. Já agradecendo de coração a sua participação. Muito obrigado, né? Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. A informação realmente é a maior arma, né? Gente, a maior e melhor arma contra essa terrível praga que está em nossa sociedade é a informação. E o senhor leva informação muito bem. Então, parabéns pelo seu trabalho.
estamos de portas abertas, se eu voltar mais vezes, divulgar seu trabalho. E quem sabe a gente pode, até no futuro, criar um quadro direcionado a essa matéria. Eu já tenho aqui, proposta para fazer o quadro finanças, jurídico. Então, por que não também um quadro de apoio a essa bandeira do Maio Laranja? Eu vou deixar aqui o convite também. Parabéns, meu amigo Dilson, mais uma vez escreveu o Robert. Nesse momento, gente, semana que vem tem mais programa Palavra Franca, lembrando que é toda sexta-feira às 22 horas. Mas terça-feira nós vamos ter um especial. Se liga aí que nós vamos ter um especial aqui na terça-feira com um assunto sensacional. Eu só posso adiantar que vai ser da área da beleza, ok? Terça-feira vamos ter um especial aqui, tá certo? Etevaldo, boa viagem para Goiás. Ah, Etevaldo! Ô, Etevaldo, obrigado. Mas olha, a missão sua aqui é maior, viu? A sua missão aqui é maior. Por favor, se habilite, porque eu vou deixar você com a missão aqui amanhã em Valparaíso. Estarei na Goiânia, mas na volta conversamos. A Joana, muito boa ideia, pois ainda se pensa muito que o Conselho Tutelar é polícia. Olha aí, tá vendo? Obrigado, Joana. É muito bom falar, porque o pessoal pensa que o Conselho Tutelar é polícia. Escreveu a Joana, né? A Joana, inclusive, trabalhou comigo no Conselho Tutelar. Uma pessoa muito boa, grande amiga. Um abraço mais uma vez, Joana. Bom estar aqui com você, nos prestigiando nesse momento. Obrigado, Joana. Muito bom, viu? Muito bom, gente. Gente, eu me despeço aqui, desejando a todos vocês uma boa noite, um bom final de semana. E nesse momento eu vou deixar o professor Gilson com a palavra para dar suas considerações finais. E eu me despeço aqui. O programa agora é todo seu, professor. Vai lá, dá sua mensagem, deixa seu recado e faz seu convite para as pessoas se envolverem na Semana Municipal do Combate ao Abuso Sexual Infantil. Tchau, pessoal, até a próxima. Um abraço. Vai que é tua, professor. Bom, gente, então, mais uma vez falando aqui, a audiência pública vai ser na segunda-feira na Câmara Municipal de Vereadores, tá? Durante toda a semana nós vamos ter atividades nos vários órgãos que trabalham com garantia de direitos aqui no município, da assistência social, espero que da saúde também façam alguma coisa, em vários outros órgãos da rede de garantia de direitos, tá? E na sexta-feira nós vamos ter a caminhada no bairro Céu Azul, ali da administração até a Praça Central, uma caminhada para mostrar para a comunidade e levar informações, tá? Então é importante que todos que puderem participem de alguma forma, quem não puder estar ou na audiência ou na caminhada, que participe de alguma forma, que contribua, que saiba levar mais informações, que saiba buscar informações a respeito dessa campanha do Maio Laranja. Essa semana municipal nossa agora é de 13 a 18, culminando com o dia 18 no sábado, que é o Dia Nacional. E eu só peço a todos que fiquem atentos, vamos ficar mais atentos com as nossas crianças e adolescentes, vamos cuidar mais da garantia de direitos, vamos realmente trabalhar para que essa garantia de direitos seja mais efetiva. Porque quando a gente pensa em redução da criminalidade, nós temos que obrigatoriamente pensar em garantias de direitos, não tem outro meio. Assim como para combater esse crime, nós temos que levar informações, não tem outro meio para combater isso. Então eu peço a ajuda de todos, busquem realmente informações e saibam da importância disso, tá? Um abraço a todos, obrigado pela recepção aqui, viu, pastor Jairzinho? Estou à disposição para voltar sempre que precisarem. Eu tenho um prazer assim muito grande realmente em contribuir com essas informações, tá? Eu pesquiso assim diariamente para poder dar a minha contribuição quanto a isso, tá? Eu espero que realmente isso dê algum resultado sempre, tá bom? Um abraço a todos e agradeço a presença de todos aí.